como a gente vai pegar partes específicas, uma delas que também é desconstruída, voltando na nossa temática central, é a própria história da Guerra do Paraguai, né? A gente é ensinado coisas que são bizarras. E não se coloca nada de heroísmo a um monte de heróis que tivemos e que foram forjados através da maior guerra da América do Sul, né? Contexto histórico, para começar a entender. Por que se sucedeu a Guerra do Paraguai? Tem uma questão de disputa interna no Uruguai, tem uma questão do desejo expansionista de Solano Lopes, tem uma interferência imperial brasileira na região do Prata, né? Qual que é a verdade da Guerra do Paraguai? Por que aconteceu? Hoje é verdade o seguinte, né? Que a Guerra do Paraguai ela é uma consequência da fragmentação, né, do Império Espanhol, né, do Prata, e a consequente formação dos estados nacionais, dos estados platinos, né? Então, quando a gente cria, né, estados, a gente cria estados necessariamente antagônicos e com necessidade de afirmação de seus próprios interesses, né? Então o Uruguai vai nascer muito quase como um estado tampão da Argentina, com influência muito pesada brasileira. A Argentina nasce, né, com questões de centralização e federalismo, né, sobretudo entre Buenos Aires e as províncias do interior, né? E o Paraguai ele vai nascer a partir disso quase como um Estado que gere os seus próprios interesses, mas com relações um pouco menores com os outros Estados. E, evidentemente, que ela necessita aquilo que os outros Estados têm em abundância, que é a saída para o mar, né? Então, o Paraguai é um enclave, né? Então, a gente tem ali o pai e o avô de Solano Lopes, que vão necessariamente, né, criar uma identidade nacional paraguaia e que vão buscar mais e cada vez mais acordos diplomáticos, criando, né, uma relação para que pudesse, né, acessar o Prata, que poderia, né, levar, né, enfim, subsistir, né, Paraguai, que era uma economia agrícola. E aí, a partir disso, né, vão se construindo ali inúmeras tensões até que, em 1864, né, eles invadem, né, o território brasileiro, né, na região do Paraguai, né, Mato Grosso? Mato Grosso, perdão. E a partir dali, né, se deflagra, né, aprendem, né, o navio, né, o Marquês de Olinda, o governador estava presente, morre de fome numa prisão paraguaia. Existe uma movimentação pública muito forte para que alguma coisa seja feita. E não subiram o rio porque a marinha brasileira era foda. Era o que a gente tinha, era a marinha. E aí, a partir disso, né, se deflagra, né, a Guerra do Paraguai, que foi a pior guerra que a gente, em termos de dimensões, né, tanto espaciais como de questões também de natureza de mortandade, né? Foi terrível para o Brasil, né? Jogou, a gente pode colocar aí a República um pouco na conta da Guerra do Paraguai, porque ao mesmo tempo que esfacelou, né, as finanças do Estado Imperial, fortaleceu, né, o interesse de classe do exército no sentido de ser reconhecido. Se julgava merecedora de maior reconhecimento daquele que realmente gozava, né? Isso evidentemente gera, né, no pós-guerra, de coesão muito grande no pós-guerra. E do ponto de vista de importância de formação de unidade nacional para o Brasil? Total. É tipo Guararapes, assim? Guararapes, ela tem, digamos, um significado simbólico maior. Tá. No aspecto da formação. Porque em 1864, 1870, a gente já tinha praticamente formado a ideia do que é o Brasil, da nacionalidade. Justo. O Instituto Histórico e Geográfico é criado em 38. Daí até lá, então, tem produções, Varnhagen já havia feito uma produção muito intensa. Nós já estávamos ali no período romântico. Então a gente já tinha, digamos assim, consolidado uma perspectiva do que é ser brasileiro. Já tinha uma noção. Agora, em Guararapes, não, né? Tinha Brasil, né? Nós estamos falando aí do século XVII, né? 1640. Né? E Guararapes tem esse significado simbólico muito grande, né? Pela questão da fusão das raças, né? Do negro, do indígena e do branco, né? Como uma amálgama, né? Do que constituiria, como de fato constitui a sociedade brasileira, né? E sobretudo, utilizando a guerra, né? Como um elemento de união, né? Acho que não tem elemento mais simbólico, né? E ao mesmo tempo real do que a guerra para você poder formar essa unidade. No Paraguai a gente já tem uma questão um pouco diferente, porque nós já tínhamos essa formação,
Porém, nós não tínhamos, da forma como a gente vai compreender depois, a formação, digamos assim, de um evento que fosse tão popular, né, na nossa história. A Guerra do Paraguai foi um evento popular, né, não no sentido de popular, no sentido de ser bom, né, ser famoso, não, no sentido de mobilização. Então, os voluntários da pátria, nós tivemos, né, regimentos que eram formados em todas as regiões do Brasil. Né, então, assim como a Primeira Guerra, né, mobilizou uma geração, né, muito grande de jovens, né, que iam para a guerra como se aquilo fosse, né, vai acabar amanhã. Né, não tinha muita ideia do que estava acontecendo. E a Guerra do Paraguai, muito foi disso. Né, então, havia uma mobilização, né, um entusiasmo, um ânimo legítimos, né, e justos, mas a realidade dos campos de batalha, né, eram terríveis. Né. A gente pensa a Guerra do Paraguai, como você bem colocou, né, ela foi uma guerra terrestre e marítima. Né, então, quando a gente... Riachuelo, né? Riachuelo. Então, quando a gente pensa, né, o avanço brasileiro, né, primeiro começava pelo Prata, ia subindo no Rio Paraguai até chegar praticamente em Assunção. Né, e as grandes dificuldades eram proporcionadas justamente, né, pelas fortalezas paraguaias que estavam ao longo do rio. Então, além da batalha naval, tinha a batalha em terra também, porque você tinha que fazer o apoio. E era meio que um pântano aquela porra ali, né, meu? Era um pântano. Pra você conseguir se mover ali é uma treta, cara. Por isso que demorou tanto tempo também, né? E provocou questões políticas gravíssimas, né? Gravíssimas. Então chegou um ponto onde os parlamentares acusavam Caxias de incompetência porque a guerra não avançava. Então ele falou assim, tá bom, incompetência, então eu entrego o comando para um civil e ele que coordene. É que foi um dos motivos da queda, né, de Zacarias de Góes e Vasconcelos, foi esse. O Caxias blefou. O Zacarias saiu e Caxias permaneceu. Caraca, eu não sabia mesmo. Nessa época tinha uma transição de poder entre um governo conservador, um governo liberal, e o Zacarias de Góes e Vasconcelos era um conservador, né? Ele era progressista. Progressista? Liga progressista. Era da Liga. Era uma dissidência do Partido Liberal. E depois ele voltou pro poder de novo, não foi? Ele teve sim, duas vezes, se eu não me engano, no... O Caxias? Não, o Zacarias. Ele volta. Volta depois, né? Volta, forma um outro gabinete mais pra frente. Você falou do Duque de Caxias aí, né? Patrono do Exército. Teoricamente, o Exército dos Aliados estava sob comando do Mitre. Mas quem tocou a guerra, 95%, foi o Brasil. Foi ele e o Osório. Ele e o Osório. Quando o Caxias chega uma hora... O Osório tem um momento que ele assume, né, o comando geral das tropas. Mas o maciço das tropas, a organização, quem fez a organização foi Caxias. Né? Quando Caxias assume, a Tríplice Aliança estava completamente em frangalhos, né? Completamente desestruturada. Logisticamente, porque era muito difícil, né, você receber mantimentos, víveres, etc. Não tinha como você plantar lá, era um pântano. E no aspecto humano, né, as tropas estavam com a moral muito baixa, porque a guerra parou. Tem um momento que ela estacionou. Não conseguia avançar e não conseguia. Isso foi tipo o Maitá ali? Quando que foi? Qual parte da guerra que é isso? Maitá já mais pro final, mas depois de Riachuelo, praticamente depois de Riachuelo. Para tentar tomar o Rio Paraná. Esse que é o problema. Isso, esse é o grande problema. E ficou uma cara ali. Ficou. Então vencia uma batalha, depois estacionava, vencia. E era coisa pequena. Principalmente porque a gente não tinha, naquela época, cartas topográficas da região. Não existiam. Então era tudo conversando com as pessoas. Um dos grandes personagens da Guerra do Paraguai é o Guia Lopes, né, que era um guia, já comprou o nome de o Guia Lopes, que orientava, né, as tropas brasileiras. Né. Sem ele, o destino possivelmente seria outro. Um desertor. Tanto é que Caxias, a gente fala do Santos Dumont, né, mas o Caxias teve a intuição de utilizar, né, balões, né, para subir nos céus ali, conseguir ter uma visão, uma percepção. É o drone. Como se fosse um drone. Uma outra coisa, o Tratado de Aliança, né, da Tríplice Aliança, tinha um caráter liberal, não tinha? No final das coisas, assim, pelo menos foi a percepção que eu tive quando eu li, que o próprio governo, o Império Brasileiro, o governo argentino e uruguaio, eles não faziam questão de tomar o território paraguaio. Não, era uma ideia que assim, não, quando acabar essa guerra,
vocês vão ficar com o que é de vocês, isso aqui vai ser devolvido para nós. E tinha uma ideia que não era uma ideia expansionista da Tríplice Aliança, né? Não, de maneira alguma. Não tinha esse caráter, assim, vamos, imperialista, né? Conquistar territórios. Não fazia muito sentido. Nem para o Brasil, nem para a Argentina, nem muito menos para o Uruguai. Né? Então, isso fica fora, digamos assim, como uma pretensa agressão do Brasil contra o Paraguai, porque o Paraguai era um país industrializado. Como durante um tempo, né, existiu essa visão, né? Ela não se sustenta, né? Quando a gente vê... Tipo, genocídio. Assim, a historiografia da Guerra do Paraguai, a gente tem 4 momentos importantes. Primeiro, das obras escritas pelos combatentes. Então, Dionísio Cerqueira, né, Reminiscências da Guerra do Paraguai, ele combateu, né, praticamente do início ao fim da Guerra do Paraguai. Visconde de Toné, com a retirada de Laguna, né, o Almirante Jaceguai. É uma geração historiográfica que escreveu suas próprias experiências dos conflitos. Né? Então, estive aqui, batalhei dessa maneira, conheci fulano, etc. O próprio André Rebouças, né? O próprio Rebouças. Engenheiro, importante, bem lembrado. Depois nós temos uma segunda geração, que é uma geração de autores militares, mas ela já pretende dar um tom científico. Metodologia, fontes primárias. E aí a gente lembra do Augusto Fragoso. Guerra da Tríplice Aliança, porque é um colosso, são 6 volumes incríveis. Mapas. Você leu? Detalhes. Quase. 6 volumes de Guerra do Paraguai, tem que gostar muito, velho. Tem que gostar. Mas é uma geração mais científica. Ela não trabalha tanto como eu vi, eu achei, não. Tem documento, vamos analisar. Enfim, uma obra importante. Um marco na historiografia brasileira, como um todo. Depois a gente tem a geração, digamos, marxista, né? José Júlio Quevenato, Leon Pomero, né? Que vão trabalhar a análise da Guerra do Paraguai como se fosse não, né? Entende a Guerra do Paraguai dentro do contexto geopolítico da época, da formação do Estado Nacional Paraguaio, mas buscando ver no Paraguai uma potência que necessariamente deveria ser combatido pelos estados, né, da América do Sul. Por ser um estado industrializado, etc., competiria, né, com a Inglaterra. Precisava ser subjugada. E o Brasil entraria, digamos assim, como um marionete desse jogo. Que hoje é uma visão que não encontra, digamos assim... Mas isso predominou, assim, durante algum tempo, essa visão historiográfica? Acho que muito pelo momento, né? Você acha pelo momento? Muito pelo momento. Nós estávamos com governos militares no Brasil, na Argentina. Então havia necessidade de você produzir uma literatura que indiretamente, né, questionasse, né, o caráter desses líderes que combateram, né, na Guerra do Paraguai. O Caio Caxias, por exemplo. Né? E, consequentemente, pautou o imaginário pós-redemocratização. Em parte, sim. Mas hoje... O imaginário popular, eu digo, do afegão médio, né? O afegão médio nem sabe o que aconteceu na Guerra do Paraguai, né, velho? Não, mas no sentido de que quem entende... o senso comum de quem tem interesse pelo tema. Quando você fala, o que você lembra dessas três posturas historiográficas que o Guilherme apresentou, talvez essa versão mais tardia marxista talvez seja algo mais próximo do que foi ensinado nas escolas sobre a guerra do Paraguai. Sem dúvida. E tem a quarta que você falou, né? E aí a quarta que hoje prepondera, que se você for trabalhar, você vai ter muito trabalho para encontro, porque o autor, ele debruçou nos arquivos diplomáticos brasileiros, paraguaios, uruguaios e argentinos, que é a visão, digamos assim, síntese, né? Não foi só ele que trabalhou nessa perspectiva, mas ele é o autor, digamos, síntese de todos eles, que é o Francisco Doratiotto no livro Maldita Guerra. Um baita livro. É um calhamaço também. Então, assim, para você questionar aquela versão, você tem que... Você acha que é a maior referência. Então, pra você que tá ouvindo aí, qual que é a pegada? Isso que é legal, porque você que tá ouvindo, tem um monte de bosta da Guerra do Paraguai aí, compre um livro, que é esse. Ponto, é isso. Saiu a segunda reedição, tá barato, vale a pena. E qual que é a visão? Qual que é o enfoque dessa visão historiográfica? E dá um spoiler pra nós aí, que a gente... dá aquela... Tá enfiando uma toroça desse tamanho no sangue, velho. Daí foi o seguinte, ó, em 3 minutos resume o que... Não.
Neste momento não há qualquer compromisso historiográfico. Aqui é só tipo, você está contando de forma descompromissada sobre como que é o tema. É só para despertar interesse, né? Você vai pegar um livro de... Faz o pitch. Mas eu acho que é muito do que ele falou, cara. É muito do que É simples, a guerra... É simples, né? A Guerra do Paraguai se explica pela dinâmica de formação dos Estados Nacionais Platinos. Ponto. É isso aí. É isso, ponto. Não tem a questão da Inglaterra, a gente estava com relações envolvidas. Então, e aí? Que a Inglaterra não deu mal dinheiro aí pra resolver o BO? Não foi a Inglaterra que... Não foi a Inglaterra que... Fala aí. Tem uns carecas que estavam querendo me falar isso essa semana aí. O Doratioto, ele traz alguns documentos que ele reproduz, né, ipsis literis, né, facsimilar ali, a Inglaterra falando, pelo amor de Deus, não entra numa guerra agora, porque não tem condição de vocês se manterem isso. E a gente não tem como ajudar. As relações estavam rompidas, questão Christie, né. Então, para a Inglaterra, né, aliás, não faz nem sentido, né, você aniquilar a população paraguaia para depois querer transformá-los em consumidores, não faz o menor sentido. Tem o menor cabimento, não se sustenta. Não se sustenta. Genial. Você falou do cara que, do André Rebouças, né? E ele já deu uma bela de uma sorrida aí, né? Engenheiro militar. Qual que é o papel dele na guerra? Tem o diário dele, é do Clube Rebouças, inclusive, quem puder assinar o Clube Rebouças aí. Eu vou te falar que foi uma coisa que eu fiz e que vale muito a pena. Tem o diário dele da Guerra do Paraguai. Mas ele atuou como engenheiro na guerra. Qual que é o papel dele? Ali, tipo... Logística, né? Logística. Mas ele fez um torpedo, teve uma parada dessa. Não sei. Ah, não é real. Não sei. Não conheço a história dele em profundidade para dizer. Tá, entendi. Mas é logístico, engenheiro, mas eu li em algum lugar que ele tinha feito um torpedo que inclusive foi utilizado durante a Guerra do Paraguai. Vou ler o diário dele e vou ver o que ele escreve em relação a isso. A engenharia brasileira teve um papel muito importante, né, na Guerra do Paraguai. Né? Porque os nossos militares, eles eram basicamente, né, ou você era artilheiro, ou você era engenheiro, ou infante, ou cavalariano. Né? Ou seja, você ou era da infantaria, ou você era da cavalaria, ou você era artilheiro, ou você era engenheiro. Eu sou artilheiro. E entre a engenharia e a artilharia, existe uma relação muito próxima. Então, fortificação e destruição do inimigo. Né? Você não deixar ele se aproximar e você avançar de maneira a, né, aniquilar ali os esforços de manutenção da vida do outro combatente. Né? Então, ela tem um papel muito importante. Né? E os engenheiros na Guerra do Paraguai, né, eles tiveram um papel importantíssimo. Né? A primeira escola superior do Brasil, né, foi hoje, né, o Instituto Militar de Engenharia, mas na época foi a nossa escola militar no Rio de Janeiro que formava engenheiros. Né? Então, a primeira escola superior do Brasil é uma escola militar. E teve o desenvolvimento, né, da engenharia no Brasil foi absolutamente fascinante, né? E na Guerra do Paraguai isso realça, né? Porque a primeira arma, digamos assim, os primeiros militares que engajam o combate normalmente são os próprios engenheiros, né? Porque ele tem que levar a logística para o combate acontecer, né? O combate não ocorre no vazio, né? E no final da ainda guerra mais o pântano. Não, e acho que, assim, corro o risco de ser impreciso aqui, mas parece que tinha uma treta também no final da guerra de trazer os navios de volta dos ex-combatentes e nos diários do André Rebouças, de alguma maneira, ele mostra essa tensão de você, uma vez já terminada a guerra, a lentidão e da burocracia para poder trazer os heróis de guerra de volta pro Brasil. Então isso era uma puta de uma treta lá, e ele participava porque ele estava lá no meio, desenvolveu a logística, tentava trazer, mas a burocracia brasileira já para trazer parava tudo, e os caras metiam o dedo um na cara do outro, tal. É muito louca essa história, né? Difícil, né? Porque todo mundo estava cansado, né? Se for pensar, todo mundo já estava de saco cheio daquilo, né? Queria voltar embora, não queria mais. O propósito... 6, 7 anos de guerra. E lá resgatar... Tinha ido tudo pro... Já tinha acabado o romantismo. Nessa sequência, a gente está falando do exército, voltando pro país do Brasil, e reivindicando algo politicamente que faz parte da derrubada do Império e do golpe da República, né? E aí, sabe o que veio na minha cabeça? Veio Getúlio não recebendo os pracinhas de uma forma honrosa, porque
foram brigar pela liberdade. Quando eles voltaram, tipo, Getúlio cagou pra eles. Dom Pedro fez isso também, a época, e além da parte do exército, o que mais que combinou com o golpe? O que mais você colocaria como fator preponderante para combinar com o golpe de 89? No caso do Getúlio, ele proibiu, né, que os militares usassem, né, as condecorações, né, então dezenas de brasileiros, né, ganharam, né, Da FEB, tio. ganharam estrela de prata, medalha púrpura. Olha que filha da puta, velho. Por avô. Proibia. Dom Pedro não fez isso. Não, mas também não ficou muito feliz. Não? Não. Fala aí pra nós. Não, a documentação da época que a gente tem em jornais, existiram, né, diversas comoções públicas, né, então a construção de estátuas, Osório, Caxias, etc. Todo esse pessoal. Né? Mas eram muitas coisas populares. Né? Não havia uma interferência do Estado. Né? Lendo sobre Dom Pedro pô, a gente vai, por própria experiência, a gente consegue mais ou menos entender, né, a ideia, né, da pessoa. E o Dom Pedro, assim, pelo que percepção que eu tenho dele, como um nobre, eu acho que ele tinha uma percepção de si próprio como se fosse de uma fibra diferente do povo. E o exército era muito povo. Então a proximidade dele era muito maior, por exemplo, com a marinha do que com o exército. O exército sempre foi, pô. O exército é BR, pô. Marinha já é mais um sangue mais azulado. E eu acho que Dom Pedro ele tinha muito essa percepção. Nunca prejudicou no sentido de... Claro. Muito respeitoso. Não foi Getúlio. Mas também não morria de amores pelo exército. O que gerou um ressentimento muito grande entre o próprio exército. Na própria instituição. E se tem uma coisa que gera união, pô, ressentimento comum, cara.